que sejas meu universo. Olá, meus queridos ouvintes, você que está aí na expectativa de mais um programa do nosso canal 1 Samuel 7:12 Cast. Estamos aqui mais uma vez para invadir aí, com a sua permissão, a sua telinha, a sua sala, nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, não sei o horário que você está assistindo esse programa, mas seja muitíssimo abençoada por esse programa. Saiba que o Senhor, Ele está presente aqui e Ele está presente aí com você também, porque nós já abençoamos a sua casa, nós já abençoamos a sua família, nós já abençoamos o seu lar com toda sorte de bênçãos. Amém? E hoje nós estamos com uma convidada, uma mulher de Deus, missionária Débora, que vai estar se apresentando a vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mulheres na obra de Deus. Muito lindo, muito importante, né? As mulheres se dedicarem, né, missionária? Sim. Se dedicarem ao Senhor com amor, com alegria. E nesse momento eu vou deixar aí para vocês a missionária, para ela falar um pouquinho sobre ela, né? Se apresentar a vocês, ok? Boa noite, gente. Desde já minha gratidão a todos vocês, viu? Que eu possa passar algo especial, extraordinário para a vida de cada um de vocês que estiver assistindo, né? E para os demais irmãos que aqui se encontram com a gente nesse momento. Me chamo missionária Débora, né? Tenho 43 anos, sou mãe de 2 filhos e tenho 2 filhos do coração, né? Tenho 25 anos que eu estou no Evangelho, né? Agora que no findar desses 20 anos para cá que eu tenho mais firmeza, né, em estar falando e em estar sendo introduzida, né, no Evangelho, em estar ministrando e na frente de algum trabalho, né, no caso. E é isso. Amém, glória a Deus. A Bíblia fala que tudo tem seu tempo determinado, né, missionário? Às vezes a gente tem aquele chamado e a gente já quer nos posicionar agora, o momento é hoje. Não, mas o Senhor tem um tempo para cada coisa. E como a senhora falou que agora que a senhora está dando esse levante, é porque esse é o tempo da senhora, né? Glória a Deus. É o tempo do Senhor levantar a irmã. De Deus. Isso. Né? As promessas do Senhor, elas se cumprem na vida de cada um de nós, que temos legado, que temos chamado, né? No tempo do Senhor, não é no nosso tempo, né? Porque no nosso tempo a gente quer para agora e quando a gente quer para agora não dá muito bom, né? E quando Deus vai lapidando, porque para a gente exercer qualquer chamada, para a gente ter qualquer legado, né? A gente precisa ter experiências e a gente vai passando por várias experiências, né? Ministerial, né? Às vezes até para exercer o chamado missionário, pastoral, o obreiro, né? Tudo tem um tempo e tudo é acompanhado pelo Senhor. Verdade, é verdade. Precisamos estar aí à disposição, né? Mas não é somente aquela disposição para fazer. Primeiramente, igual a senhora citou, para ser lapidados, tratados, né? Às vezes a gente precisa de descer um pouco mais, descer a casa do oleiro, né? E quando fala descer, a gente sabe que é difícil, né? Ninguém quer descer. Mas é descendo que o Senhor nos levanta, não é verdade? É verdade. E nós vamos falar bastante sobre isso aqui hoje, você fica ligadinho aí, amém? Amado, a gente vai estar lendo aqui, como a gente vai falar sobre mulheres, né, na obra de Deus. Eu gostaria de deixar um versículo para a introdução do nosso programa hoje. Está lá no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 36, onde que vamos mencionar essa mulher por nome Dorcas. Uma mulher que deixou um legado maravilhoso, um legado riquíssimo, né, da obra do Senhor. Uma mulher a qual nos inspira,
né? Com a sua simplicidade, com apenas, ela só tinha um instrumento, né? Que é uma agulha. Eu fico maravilhada que não precisa de ter muito, não precisa de nós querermos demais para fazer a obra de Deus. O que é que nós temos hoje para fazer a obra de Deus? Às vezes eu tenho somente um pouquinho de fé. E, então, quando eu me disponibilizo essa fé para o Senhor, né, missionário? É esse pouquinho de fé que Deus ele vai trabalhar e vai fazer com que a obra dele se torne grande, né? Um pouquinho com Deus ele se torna grande. Eu costumo dizer que às vezes me falam assim, não, mas você pensa tão pequeno, mas eu falo assim que o pouco que o Senhor nos entrega, pelo menos é satisfatório, porque é gradativo. Se ele te entrega algo grande, você não consegue dominar. Uhum. Se ele te entrega uma bênção grande, você não consegue. Então eu falo assim que Deus tem que dar uma porcentagem de um pedacinho da unha. Cada pedacinho que Deus dá, você ser grato ao que ele está te entregando, ao que ele está te dando. Porque aí vem um crescimento. Não, olha, eu ganhei um pouquinho, mas eu vou buscar mais um pouquinho porque a minha bênção, eu quero minha bênção. Até aquele momento crucial que Deus te entrega aquilo a qual, né, Ele preparou. Né? É tão lindo isso que a senhora falou que me fez lembrar de Eliseu, né? Da botija de azeite. Ele perguntou para aquela viúva, o que você tem? É só um pouquinho de azeite. Então, daquele pouquinho que ela tinha, o que aconteceu? Fez transbordar abundante, né? E foi, assim, uma mudança de história na vida daquela mulher. E aqui no livro de Dorcas vai dizer assim, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que faziam, né? Se a gente for ler mais a fundo sobre a vida dessa mulher, a gente vai tirar tanta coisa boa daqui, tanta obra linda, né? Ela era notável, Dorcas, ela era uma mulher notável através do quê? Das suas boas obras, né? E quais são as boas obras que nós, mulheres de Deus, estão deixando? Nós estamos sendo notável através de quê? Missionário? Através do que hoje as mulheres estão sendo notáveis, né? Então, assim, fica aí para mim, para você, mulher, que a gente venha ser notável pelas nossas boas obras no Senhor, que nós fazemos, igual nós estávamos conversando, né? Fazer aquilo para o Senhor que Ele nos chamou, com amor, com dedicação, né? E outra coisa, não deixando de lado o nosso maior ministério, que é a nossa casa. A nossa casa. A nossa casa é crucial. A gente precisa entender que muito mais, vai muito mais além, o ministério vai muito mais além do que a gente pensa. Não é simplesmente para pôr uma Bíblia debaixo do braço e ir, né? Você tem que lembrar que você está deixando esposo, filho, né, casa, e você precisa introduzir algo dentro da sua casa. Por exemplo, se você for coluna na sua casa, se você só for a coluna e seu esposo não caminhar, os seus filhos não caminhar, e só você caminhar, você entende? Aí você precisa deixar um legado. Mas como que é esse legado? Um exemplo, né? Você precisa estar ali com a casa arrumada, em ordem, né? E fazer o ídolo do Senhor. Né? Ou seja, tampar as brechas, né? Arestas. Sim, tampando. E é interessante, porque aí eles vão começar a notar. Ela está indo, mas aí ela deixou a comida pronta, a casa está arrumada, a casa está em ordem, mas ela está indo. Então, não vai ter aquele conflito em casa com o esposo ou com os filhos, né? E aí a gente que é coluna em si, quando só você é coluna, aí que você o testemunho tem que ser maior ainda. Primeiro começa dentro da nossa casa, o testemunho.
né? É você dar um exemplo de cristão dentro de casa, porque, né, brevemente, através disso, as coisas começam a mudar, a modificar, eles começam a ter uma certa aptidão para poder, não, ela está indo, está deixando legado, né? Está deixando a casa, mas ela está arrumado, então ela está servindo lá e servindo aqui. E esse servindo aqui, o que você recebe de lá, você traz para dentro da casa, e aí eles começam a ver aquela diferença. E começa a ter um certo respeito a mais, né? E ali dentro, né, desse respeito, né, eles vão criando uma aptidão e vai criando. Brevemente, ela, né, tá dando testemunho dentro de casa, então eu vou começar a acompanhar, né, porque é o ideal, né? É interessante ver A diferença é o testemunho, ele começa dentro de casa, né, irmão? Começa dentro de casa, é o nosso maior ministério, dentro de casa, não tem jeito. Não adianta eu querer servir lá fora e os meus vou deixar de lado, né? A Bíblia fala que a mulher, a mulher quando ela se santifica, automaticamente o seu esposo também santifica o esposo. Exatamente, eu concordo plenamente com a irmã. A palavra do Senhor, ela é fiel e não nos deixa, não nos deixa enganados jamais. Não deixa. Então essa mulher Dorcas, ela era bastante uma mulher notável. Eu quero ser uma mulher notável. Pelas minhas obras, eita glória. Ai, gente, é só com a ajuda do Espírito Santo, né, que a gente consegue. Às vezes, mulher, você tá aí, né, passando por tanta luta, né, hoje em dia a gente passa por muita luta, por muita dificuldade, por muita luta interna. Sabe que você é muito valorosa, você é muito preciosa para o Senhor, e às vezes você nem se deu conta disso, por conta que às vezes tantas pessoas te desvalorizam, até mesmo no meio dos seus familiares você não é notável, pessoas não te notam, pessoas te desprezam, mas saiba que existe um Deus tão lindo, tão maravilhoso. Ele sim, ele te nota, ele sim, ele te ama da forma que você é. Você é preciosíssima para o Senhor. Amém? Deixa o Espírito Santo aí trabalhar no seu coração da forma que ele quer fazer na sua vida, que você vai ver o testemunho que vai acontecer dentro do seu lar através da sua vida. Amém? Amada minha querida, vamos lá para umas perguntinhas, né? A senhora já falou um pouquinho sobre a sua vida, que tem 25 anos que a senhora está no Evangelho, não é verdade? Agora que a senhora está começando a se soltar mais, agora que a senhora está se sentindo assim mais à vontade, né? Um novo tempo de Deus que chegou para a vida da senhora. Glória a Deus, que o Espírito Santo te capacita, amada, te leva mesmo só para o seu nome, deixa Deus te usar. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta para a senhora. Querida, falando assim, né, do campo das mulheres hoje em dia, a gente vê que as mulheres, a maioria das mulheres hoje trabalham fora, aquela dinâmica toda, aquela correria toda, né? E você considera que as mulheres hoje fazem a obra de Deus com o mesmo amor, tipo que há uns anos atrás, que iniciou a vida cristã? A senhora, por exemplo, há 25 anos atrás, como que a senhora vê a obra de Deus feita pelas mulheres antes e hoje? Como que a senhora vê? É diferenciado, né? Tá bem diferenciado, não tá... Se a gente for pegar, né, igual nós temos exemplo de Dorcas, nós temos, né, N exemplos na palavra do Senhor, e se a gente for olhar hoje, atualmente, nós não vê mulheres sendo atuantes como antes, né? Como que eu posso te dizer? Os afazeres domésticos, né, a vida secular está abafando esse momento, né, da mulher cristã, né? Eu costumo dizer que a gente precisa ser livre para fazer a obra de Deus. Nada pode nos prender, né? Nós também precisamos entender, ver, considerar que a mulher hoje, ela
domina, né? Tá dominando assim todas as áreas, né? Em si, né? No trabalho, né? Na família, né? Assumindo papéis mãe e pai, né? Tem mães que são pai e mãe ao mesmo tempo, então essa correria, né? Hoje a gente só ouve ver falar correria, então não é mais como antes, né? Antes tinha aquele tempo, aquela dedicação, e a gente não vê muita dedicação à obra de Deus hoje. A gente não vê muita dedicação à obra de Deus. E, hoje a gente vê também que tem mulheres, né, que estão sendo introduzidas na frente de uma obra, né? Mas aí também na frente da obra, atrás, logo nós temos que ver que por detrás, né, dos bastidores tem a mulher que é mãe, que trabalha, né, que é a coluna da sua casa, que é a coluna, né? Isso. E aí acaba que deixa a desejar um pouco, né, sobre essa questão. Sobre a senhora então acha que está um pouco deficiente. Sim. Aquele amor, aquela entrega. Sim. Dá. Eu fico olhando Marta e Maria, né? Eu falo que toda Marta ela tem um pouco de Maria e toda Maria ela tem que ter um pouco de Marta. Sim. É aquilo que nós falamos, temos que conciliar, mas com amor, com dedicação. Né? O Espírito Santo, ele nos ensina, né, amada, a ser mulheres que saibam dividir. Eu já ouvi, tirar esse tempo para o Senhor Jesus. Eu já tive experiências com mulheres de pedir conselhos e de falar assim, eu preciso tomar essa decisão nessa área. O que você me fala? O que você me aconselha? Porque eu perguntei para uma certa pessoa e essa pessoa não pôde me responder. Aí a gente tem que estar apto assim para dar aquela resposta para a pessoa que às vezes está tão precisando, né? Daquele momento ali, aquela mulher precisa de uma resposta, né? E aí a gente se vê na hora de dar um estado e falar, não, eu preciso dar essa resposta. A gente busca orientação e a gente precisa estar apto, né, para estar respondendo aquela pergunta, para estar dando aquele conselho, né? E aí entra, acho que a gente fala que não ver mais com o mesmo amor, é isso, irmã. Igual a senhora falou, hoje tem muitas mulheres tomando a frente de muitas coisas, irmão, mas o que as pessoas também precisam de ter na sua mente, de ter na sua consciência, que mulher, ela é frágil, né? A mulher, ela é frágil, a mulher, ela é mais sensível, a mulher é mais esperta, ela tem olhos de águia, a mulher, ela sente melhor as coisas, ela tem uma sensibilidade maior, Sim. Né? Mas ela tem o seu momento de fragilidade. Né? Ela tem o seu momento de querer ficar sozinha, de querer ficar quietinha na dela, de dar aquela recolhida, né? Mas desde que o que nós mulheres não podemos fazer, o que essas mulheres missionárias não podem deixar é desistir, é retroceder. Né? O que a gente mais está vendo hoje são mulheres que retrocedem. Mulheres retrocedendo. Eu falo que é triste a gente ver pessoas dar testemunho, né, que são libertas, que estão aptas para dar um testemunho, mas que no meio do caminho, no meio das pedras, né, entre pedras e tropeços, entre lutas, desistem da chamada e retrocedem e voltam para trás. Mulher, você que está ouvindo a gente aqui, seja uma mulher que não retrocede. Seja aquela mulher que quando você levanta de manhã, você incomoda o inferno. Mesmo que você está se sentindo fraca, desanimada, não desanima, não desista, porque existe um Deus que é muito maior do que os seus problemas.
Existe um Deus que é muito maior do que as suas fragilidades e é Ele que te põe de pé todos os dias. Então levanta, erga a sua cabeça, porque o Senhor Jesus é com você, amém? Amada, você acha que a vaidade, né, a vaidade das mulheres hoje pode interferir na vida dela com Deus, na sua comunhão? Você acha? Acho. Sim. Porque Deus é simples, né? E hoje a gente vê aí uma... É interessante, né? A mulher, ela é muito vaidosa em si, né? Mulher, ela é vaidosa, né? Não tem como negar, né? Nós queremos um batom, nós queremos um cabelo arrumado, né? Mas nós estamos vendo aí um exagero nessa área, né? Cílios, a maquiagem, né? E aí isso acaba se tornando e entra aquela passagem de Naamã. Naamã era um chefe muito poderoso, né? Nós sabemos que Naamã era um homem muito poderoso. E ali ninguém sabia o que estava por detrás das armaduras de Naamã. Verdade. Né? Ninguém sabia o que estava por detrás das armaduras de Naamã. E aí, o que acontece? Uma menina chega lá na casa e vê a situação dele, né? E ela fala, se o meu Senhor conhecesse o meu Deus, né? E aí, o que eu quero dizer para isso? Não adianta a gente maquiar, né? A gente colocar um big terno, uma super roupa, uma bela maquiagem, mas por dentro não ser aquilo que está demonstrando ser. Tá com a alma vazia, machucado por dentro, né? Tá sofrendo, pode estar sorrindo por causa da maquiagem. E quando tira a maquiagem? E quando tira tudo aquilo ali, né? Todo aquele enfeite, todo aquele enfeite, nós sabemos que o maior enfeite na nossa vida cristã é o Espírito Santo. Ele é que nos conduz. Ele é a nossa maquiagem, ele é o nosso acessório. Né? Nós não podemos fugir dos acessórios, né? Claro que nós usamos, né? Nós precisamos, nós gostamos. Mas hoje a gente pode perceber um exagero, né? Sombra, lápis, cílios, né? Mexe aqui e mexe ali, né? E aí... Tira até a feição natural da mulher, né? Sim. E aí como fala, a irmã Madalena, nossa, olha a irmã Madalena como que ela tá hoje. Batom. Perfeita. Simples. Simples. Assim. Ela pode se apresentar em qualquer lugar, que é simples. Tá simples. Então, para nós mulheres, né, não deixa a vaidade entrar no coração, na alma, né, irmã Madalena? Sim, claro. Porque a gente tem mesmo que fazer uso, né, de uma maquiagem, você saber se maquiar, você saber colocar um acessório que não vai, né, escandalizar, né, a vestimenta que não vai escandalizar a obra de, né, porque tem umas irmãs, Senhor. Mas a gente precisa de saber dosar o que você usa, o que você pode, para não escandalizar. Sim. Porque tudo que vira escândalo já não provém do Senhor, né, Sim, irmã? sim. A irmã usou um termo aí, que a irmã falou assim, usou até sobre Naamã. Mas aí Naamã estava com aquela armadura e estava leproso. Aí a irmã citou, né, que tem muitas que põem, né, uma roupagem, né, mas por dentro ali ela tá doente, com sua alma doente, tá vazia, né? Mas aí a gente já vê uma situação de cura. Essa mulher, às vezes, ela tá ferida, ela tá usando roupagem para esconder aquilo que realmente ela tá sentindo. Mas e a comunhão dela com Deus ali? A senhora acha que é complicado da pessoa tá ferido, aí ela usa, né? Igual você falou que a gente é vaidosa mesmo, né? Gosta de arrumar cabelo, enfim. Mas em relação a essa armadura,
que por dentro às vezes ela está vazia, ela tá precisando de uma cura. E a senhora acha que nesse momento dessa dor dela, dessa necessidade de uma cura, a senhora acha que essa, como é que eu posso dizer, que essa vaidade, ela vai impedir dessa mulher ter uma comunhão, ter uma vida com Deus? Em partes, porque vai depender do que ela realmente quer. Se ela quer ser curada, né? Se ela não quer mais se esconder diante de uma maquiagem, né? Diante de uma roupa, algo que não é da afeição, para esconder o que está por dentro. Se ela quer ser liberta, né? Ali, daquele momento, depende muito, né? Da comunhão. Às vezes ela... É o que eu falo, Thaís, volta na pergunta, na primeira, né? Na primeira pergunta, que tá escasso para estar ajudando, para estar auxiliando, para estar dizendo, você, irmã, não tá apta a isso, vamos mudar aqui, vamos, uma pessoa para trazer uma clareza, sabe? Uma pessoa para trazer uma clareza espiritual ou física, porque sem apontamentos. Entendi. Sem apontamentos. E a gente tem que ver também, irmã, que vaidade, eu vejo assim, vaidade, ela não se resume só numa maquiagem, só numa roupagem externa. Eu vejo também uma vaidade interna, como orgulho. Sim, quantas mulheres orgulhosas é uma vaidade, né, como diz Nariz em Pé. Mas isso aí eu vejo essa vaidade desse orgulho, dessa roupagem interna, é o Espírito Santo. Quando nós nos posicionamos, nós mulheres nos posicionamos e queremos ser uma mulher segundo a luz da palavra, uma mulher que exala o bom perfume de Cristo, com certeza essa roupagem ela vai cair por terra. Sim. Não é verdade? Sim, sim. Quando nós nos dedicamos, quando nós nos prostramos ao altar de Cristo, Jesus ele vai nos lapidando, Jesus ele vai nos conscientizando, né? Igual a senhora falou, quando quer, né? E que nós devemos ter essa consciência, nós mulheres, né? Devemos ter essa consciência que pra gente ser bonita, a gente não precisa eu respeito cada uma, né? Quer pôr cílios grandes, fiquem à vontade. Mas a gente está falando aqui sobre uma comunhão com Deus, a irmã está dando, né? Tá esclarecendo. Mas eu acho assim também que nós, mulheres, por mais que a gente não venha assim, como dizia, né? Como dizia meu pai, sem uma maquiagem, de uma forma normal, né? Mas o ego tá acima de tudo, o nosso achismo tá acima de tudo, a gente vê mulher que pensa ser melhor que as outras, isso precisa de cair. Infelizmente hoje no meio cristão existe isso. Existe esse impasse, existe essa, como eu posso dizer, essa disputa. Entendi. De que eu sou usada, eu sou mais usada, né? E se chega um pequeno, uma pequeninha, não é aceitável, né? Não está sendo aceitável, por exemplo, a Madalena é usada na profecia, na revelação, nos dons espirituais, né? Ela chegou agora e Deus já mostrou, abriu o leque para ela. Mas por que Deus abriu o leque para a Madalena? Porque a Madalena chegou e a Madalena tem uma intimidade com Deus e ela tem vida com Deus. E aí que eu digo que está escasso. Às vezes quem está do lado de dentro já há mais tempo não entende que a busca da Madalena não foi só agora, não é só agora,
Não é agora que Deus está usando. A Madalena já vem lá de trás, ela pagou o preço, ela se dedicou àquilo, ela pagou um preço para aquilo, ela chorou, ela gemeu na presença de Deus para ter aquilo. E hoje, tá assim, tá fluindo, né, irmã? Os frutos da oração, né? Sim, aí tá acontecendo os frutos, né? Ela tá colhendo agora. E aí, quem tá de fora, quem já está dentro e não está dentro, sabe como eu quero dizer? Se assombra e quer abafar a Madalena. Mas eu tenho certeza que tem muitas irmãs aí, né, nos assistindo, que são irmãs cheias do Espírito Santo, que buscam e querem buscar a presença do Senhor, né? E a gente passa por isso, viu, irmãs? A gente está falando aqui, mas você acha que isso não passa na minha vida, não passa na vida da missionária, da irmã Aline, porque nós somos seres humanos. Mas nós estamos aqui falando de coisas onde que o Espírito Santo de Deus, ele quer nos moldar, ele quer nos lapidar, não é verdade? E vamos abrir o coração mesmo para o Senhor trabalhar nas nossas vidas, para a gente ser grandes mulheres de Deus aí. Minha querida, e como missionária, como você vê hoje as missões nas igrejas, principalmente para as mulheres? Você não vê mais missão nas igrejas. Eita, meu Deus. Tá? Eu estou sendo bem sincera. Você não vê mais missão nas igrejas. Se vê o culto de missões, mas missões não. Diferença, né, irmã? De fazer o culto com Diferença a obra ser feita. Eu conheço casal que faz a obra mesmo, a obra missionária. Eu conheço e assim, são pessoas excepcionais. Verdadeiramente tem a íntegra e a condição de estar falando de missão mesmo, missão literalmente mesmo. Descer nos bailes funk, né? Eu tô dizendo porque é um referencial que eu tenho, tá, gente? Eu tô falando que é um referencial que eu tenho eles, né? Missionário Ricardo, missionária Grace, para mim são assim, minhas referências como missão. Conheci eles, são pessoas excepcionais e me ensinou muito, aprendi muita coisa com eles assim. Então, assim, missão, querido, é muito mais do que uma simples cesta básica. Missão é muito mais do que fazer como que eu posso dizer? Fazer uma oração e ficar isso, com Deus. É muito mais que isso. Cuidar, né, amada? Cuidar, zelar. sabe? E cuidar, zelar. Orar. Comprar causa. Sim. Né? Comprar causa da pessoa. E é triste que a gente ouve assim... como que eu posso dizer? Eu vou emendar uma pergunta aqui. Sim. Que vai cair direitinho dentro do que a senhora está falando. A senhora acha que no tempo tem muitas mulheres dispostas para a obra, para assumir responsabilidade? A senhora já falou, né? Não. A senhora já falou, é uma resposta. Eu estou introduzindo, amados, para enriquecer. Porque a irmã, ela falando sobre a dificuldade, sobre a deficiência, né, querida? Sim. A deficiência das mulheres, porque as mulheres hoje são mulheres fortes, mulheres guerreiras, mas nós deixamos a desejar em algumas áreas, sim, na obra de Deus, sim, não é verdade? Sim. Então dá um pouco devasado, sim. Eu estou fazendo a pergunta e estou respondendo ao mesmo tempo, porque eu estou acompanhando o raciocínio dela, né? A gente está vendo que a gente está alinhado aqui nessa questão, que eu estou entendendo perfeitamente, irmão. Por conta de tanta situação, tá devasado sim, tá com deficiência, as mulheres têm mais impulso para a obra. O apoio para a missão, hoje também é uma mínima. O apoio, né? Ou seja, a atuação dos missionários, a senhora acha que tá pouca, né? Sim.
vê uma hierarquia, existe uma hierarquia ministerial, não sei se eu posso falar isso, tá? Mas existe uma hierarquia ministerial que impede você de exercer o chamado missionário. Às vezes você é chamado para ir para o campo, ou às vezes você é chamado para estar ministrando, e às vezes essa hierarquia ministerial ela te impede você de fazer o que Deus colocou no seu coração. Porque você também está ali debaixo de uma hierarquia ministerial e você precisa respeitar. Se você sair debaixo dessa hierarquia, aí você não vai estar fazendo, né, conforme o Senhor quer. E a gente sabe que hoje, para a gente fazer, né, a gente não pode ser negligente à liderança. Se a liderança colocou uma hierarquia, a gente precisa seguir essa hierarquia. A gente precisa estar debaixo dessa hierarquia, né? E eu acho que essa hierarquia em si, ela acaba que ela prende você de não fazer o que Deus mandou você fazer. Porque você precisa estar debaixo da autoridade pastoral. Então, nesse caso, é oração, né, amada? Porque quando a senhora tem a convicção do seu chamado, tem a convicção de que Deus colocou a senhora para exercer esse ministério, e essa hierarquia, esses líderes estão impedindo, ir para o joelho, para que Deus venha romper, né? Para que Deus venha romper essa barreira, para que a senhora venha fazer aquilo, ou eu falo senhora, mas em geral, né? Para que venha exercer o ministério que Deus colocou. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai cobrar, né? Ele vai cobrar todos os talentos que Ele nos entregou, e não vai ter desculpa. Se Deus te entregou aquele talento, Ele vai chegar para prestar conta. Então, o que nós devemos fazer? A gente tem que agariar os talentos, tem que multiplicar, entregar ele multiplicado para o Senhor, porque nós vamos prestar conta dele. Ah, Senhor, mas é porque existia uma hierarquia, existia um líder. Não, peraí. Não existe desculpa para aquilo que eu te der. Então, quando a gente se sente assim, acuado, é oração, né? É chamar Deus para aquele momento e mostrar para Ele, colocar diante dele as nossas causas. Senhor, o Senhor me chamou para fazer isso e isso, mas como é que resolve essa situação? Então, o Senhor, Ele entra para romper, né? Vai dar, irmão, uma estratégia, dá aí, né, as amadas aí, os amados uma estratégia para poder estar aí fazendo a obra do Senhor, para lidar com essa situação. A melhor coisa que tem para fazer, né, amada? Então, tá aí, né, a irmã, nós já estamos chegando no final, já estamos no final do programa, tá tão bom, né, passou tão rápido. Então, a irmã fala, né, amados, que hoje nós precisamos, nós como as mulheres, precisamos nos levantar, né, um pouco mais para poder buscar outras mulheres, né, mulher ser curada, porque a mulher curada, ela cura, né, mulheres feridas, elas ferem. Então, que nós venhamos ser uma geração de mulheres curadas no Senhor, que nós venhamos ser umas mulheres que fazem diferença no meio da nossa geração, no meio da sociedade. Amém, amada? Amém, querido. Eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor que eu anotei. Sim. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, né? Pode ler. Glória a Deus. Fala assim: a beleza de vocês, mulheres, não devem estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias e ouro. Aleluia. E roupas finas. Ao contrário, esteja no interior, que não aparece beleza demonstrada e que esteja um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Amém. Amém? Que vocês possam, né, ser edificados pelo Senhor Jesus, pela palavra, né? Não deixa a chamada de vocês morrerem. Amém. Né? Em nome de Jesus, que vocês possam
introduzir Jesus em tudo que vocês forem fazer. Amém. Né? Que vocês possam ser missionários do Senhor em tempo e fora de tempo. Dentro do Uber, no supermercado, na onde vocês estiverem no trabalho, seja um missionário em tempo e fora de tempo. Fale do amor de Jesus. Faça algo para o Senhor Jesus Cristo. Faça para Deus. Porque naquele grande dia você vai ter retorno. Amém. Glória a Deus. Irmã, e nós vamos fazer 3 perguntinhas, né? É tipo um bate-volta. 30 segundinhos só para a senhora responder. Olhando para aquela câmera, a senhora vai responder. Quem é Jesus para a senhora? Tudo. É uma pena que eu queria, dentro dessa pergunta, eu queria contar um testemunho, mas o tempo é curto, mas eu quero dizer que Deus é tudo. Glória a Deus. Eu falo que na época da Covid, né, até disse para a irmã que eu iria falar, e a irmã me deu a liberdade de contar. A minha mãe sentada na cadeira, a minha mãe estava dando um AVC. E aí é que eu conheci o meu chamado. Abrir mão, queridos, da vida não é fácil. Eu tive que abrir mão da chamada, eu tive que abrir mão do meu ministério, abrir mão dos meus filhos, da minha vida secular, para inteiramente dedicar minha mãe durante 5 meses dentro de um hospital. Vi gente morrendo, vi gente aceitando Jesus. O Senhor me levou ali para fazer uma obra naquele hospital. E para a medicina, minha mãe era um projeto falido. Mamãe era um projeto falido. A médica com essas palavras falou. Eu falei com ela assim, e aí é para mim que falam de cura? Para mim que fala de que Deus é fiel e que Ele cura. Como que eu vou fazer? O que eu vou falar com a minha família e agora com os meus irmãos? Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui para o monte, eu chorei muito quando ela me falou isso. E era bem naquela época que não poderia acompanhar, não poderia ficar. Ela estava jogada como um bicho naquele lugar. Triste demais. Mas Deus foi tão lindo que quando ela estava ali naquele momento, né, a médica chamou para a gente despedir dela e eu me lembro como se fosse, já falou assim, você pode ficar com ela a partir de hoje, né, até ela fechar os olhos, porque nós introduzimos tudo que pôde, mas é só um milagre. E a gente crê em Deus de milagre. E a minha mãe surpreendeu a medicina dentro daquele hospital, voltando em si a vida, voltando em si a falar, a se movimentar, deixou toda a medicina, eu falo, todo perplexo. E eu falo, gente, que a gente serve um Deus vivo. Ele é o mesmo ontem e hoje, e Ele vai ser eternamente. Aleluia. O Senhor me levou naquele lugar somente para me mostrar que Ele era Deus. Eu estava estagnada. Quando eu comecei a prestar atenção ao Senhor, o Senhor me mostrou o que Ele poderia fazer na minha vida e na vida da minha mãe. E que ela seria um testemunho. O Senhor achou de proveito a recolher. E quando o Senhor recolheu, Ele próprio veio a mim e falou, eu vou recolher porque ela é minha. Glória a Deus. A obra que eu tinha com ela aqui já terminou. Glória a Deus. E agora eu vou levar. Amém. Eu vou levar para o seio, eu vou levar para o meu seio. Amém. Glória a Deus. E foi lindo, irmãos, contemplar a saúde da minha mãe renovada. Ela ficou comigo durante 5 anos e o Senhor esse ano achou de proveito levá-la. Aí você fala comigo assim, irmã, como que você conta isso assim? O Espírito Santo, né? Como todos, eu tenho irmãs, coisa linda, irmãs que voltaram para o Senhor Jesus, pessoas que aceitaram Jesus naquele momento, que receberam curas, que recebeu libertação, pessoas que falou comigo que, irmã, eu chorei porque eu tive que ficar no hospital
E aí, estão preparados para abrir mão? Está preparado para abrir mão de você mesmo? De tudo que Deus colocou nas suas mãos para poder se dedicar somente, inteiramente a algo ou alguém? Testemunho lindo, né, irmã? Eu saí e deixei o negócio. Falei, saí de dentro daquele hospital, de dentro daquela Santa Casa, quando foi o último fôlego de vida dela. Uma pessoa virou para mim e falou assim: como que você está suportando tudo isso? Eu falei: porque eu sei para onde ela está indo. Glória a Deus. Amém. E quando a gente sabe para onde está indo, a gente suporta. A gente suporta. Deus é o nosso suporte. Deus é o nosso socorro bem presente. Glória a Deus, né? Maravilhoso testemunho. Uma hora a irmã vai voltar para contar um pouco mais sobre esse testemunho, que o nosso tempo já foi. Amada, mais uma perguntinha. Qual conselho a senhora daria para essa pessoa que está nos ouvindo, que está iniciando a fé hoje? Não deixa ninguém abalar a sua fé. Abalar o que Deus colocou no teu coração. Amém. A ordem para hoje é: ide e vai. Quando o Senhor colocar no teu coração para você ir, você vai. Quando o Senhor colocar no teu coração para você fazer, faça. Porque terá retorno. E o retorno de Deus, querido, é perfeito. Amém. O retorno do Senhor é maravilhoso. Amém. E qual o conselho, amada, se hoje fosse o último dia, da missionária Débora, qual conselho a senhora deixaria aqui para a igreja, para os nossos ouvintes? Não saia da presença de Deus. Amém. Não saia da presença de Deus, porque Ele é tudo. Não saiam. Amados, chegamos no final. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Queremos aqui agradecer, amada. Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade, né? É uma novidade, né? E eu creio que é uma novidade de muitas que vão vir, né? Daqui para frente agora. Como eu disse, volto a dizer, para frente. Não Amém. Tem como olhar para trás. Se olhar para trás, vai virar estátua de sal. Eita, isso é forte. Não olhe para trás. Olhe para o alvo, autor e consumador da sua fé está na sua frente. Amém. Ele está na sua frente pedindo para você ir seguir. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada. Que o Senhor Jesus continue abençoando. Deus abençoe Amados, você também. que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês, viu? Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.